Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Anderson Conrado e este é o videocast Vozes da CLT 80 anos de História, um programa desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Eu já aproveito para te convidar a curtir, compartilhar, comentar e se inscrever também aqui em nosso canal no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Lembrando que o nosso episódio fica disponibilizado aqui no YouTube e também em todas as nossas plataformas digitais. Bom, hoje a gente vai falar sobre teoria dos precedentes. Para falar sobre esse assunto, eu recebo ele, que é especialista em Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário, tem vasta atuação em ensino e pesquisa e é ministro do TST desde 2012, além de ter sido membro da Comissão de Jurisprudência de Precedentes Normativos do Tribunal. Ministro Hugo Scheuermann, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, ministro. Pois não, em primeiro lugar eu quero saudar o Anderson Conrado, que vai conduzir essa nossa conversa sobre teoria dos precedentes. Quero agradecer muito o convite que foi feito para falar sobre esse importante tema e também uma saudação especial a todos os que estão nos assistindo neste momento pela internet. Maravilha, ministro. Eu começo esse nosso bate-papo perguntando para o senhor o que são os precedentes. Bem, a Constituição Federal, nossa Constituição da República, ela atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho a missão institucional de uniformizar, em última instância, a matéria infraconstitucional trabalhista, além da competência de examinar a matéria constitucional especializada. Eu faço, antes de responder propriamente a pergunta de o que são precedentes, uma introdução para que nós possamos colocar o tema num contexto. Sim. O TST, então, como instância máxima na organização judiciária para decidir em matéria trabalhista, tem uma função institucional fundamental, que é uniformizar a jurisprudência em todo o território nacional, zelar pela aplicação uniforme do direito aplicável às relações de trabalho e também zelar para que não haja violações à lei e nem à norma constitucional. E como o TST faz isso? O TST faz isso, um instrumento que é dado ao TST é dado pelo sistema recursal. Sabemos todos nós que a ajuizada reclamação trabalhista, em qualquer município do Brasil, há jurisdição do trabalho de uma vara do trabalho, que examina, instrui o processo, o juiz do trabalho profere a sua sentença. As partes têm o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, que esta decisão seja revista por um colegiado. O sistema recursal prevê recurso para essa hipótese, para que esse duplo grau de jurisdição seja observado, que é o recurso ordinário, no caso da fase de conhecimento, e o recurso de revista, na fase de execução. Esses recursos, tanto o recurso ordinário, agravo de petição, eles são interpostos e julgados pelos tribunais regionais do trabalho. Os 24 tribunais regionais do trabalho, conforme a sua jurisdição, é que vão julgar esta causa de novo. Sim. Claro, nos limites em que interposto o recurso. Muito bem. O que pode acontecer? Nós temos 24 tribunais regionais em todo o Brasil, que em determinadas situações jurídicas idênticas, há julgamentos distintos. O Tribunal do TRT4 julga uma determinada questão de uma forma, a mesma questão ou questão semelhante é julgada na primeira região de outra forma. Como resolver isso? Ou também, se há decisão de tribunal regional contrário à jurisprudência uniformizada aqui do TST, se há decisão de tribunal regional que viola a lei ou que viola a Constituição, como resolver isso? Também o sistema recursal nos traz a solução, que é justamente trazer para o TST uniformizar essa jurisprudência. E o faz através do exame do recurso de revista, que é interposto dessa decisão do Tribunal Regional. Então, basta ver as hipóteses de cabimento do recurso de revista. Ou se há decisões divergentes entre tribunais regionais, por divergência jurisprudencial, se há decisões contrárias à jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho, ou se há violação à norma legal ou violação à Constituição. Aí o TST, através de suas 8 turmas, examina, evidentemente, o recurso de revista interposto. Assim é que sempre funcionou.
E quando ocorriam determinadas situações jurídicas repetitivas, ou seja, diversas decisões no mesmo sentido em relação a determinado tema, o tribunal, através da comissão de jurisprudência acionada, uniformizava essa jurisprudência transformando-a em súmulas. Ou, num outro aspecto, determinado número de decisões e orientações jurisprudenciais. Certo. Há ainda um aspecto que, no próprio tribunal, como eu falei, que são 8 turmas, poderá haver divergências entre as decisões das turmas. Claro que um tribunal que se propõe a uniformizar a jurisprudência não pode manter divergências internas. Há também um remédio processual previsto no instrumento no sistema recursal que chama embargos à divergência, que são os recursos justamente interpostos quando uma turma decide diferente da outra, aqui no TST, ou quando uma turma decide de forma contrária à jurisprudência consolidada aqui também no TST. É o recurso de embargos. Esta seção especializada, essa subseção 1, ela examina, então, esse recurso de embargos para uniformizar a jurisprudência. Sempre funcionou assim. Mas o que se verificou? Que essa sistemática, né, da edição de súmulas e orientações jurisprudenciais não se mostra eficiente, capaz de suportar o número de demandas que vem ao Tribunal Superior do Trabalho para uniformizar a jurisprudência. Os dados estatísticos revelam o aumento da recorribilidade aqui no TST ano a ano. Nós temos um acervo de mais de 619 mil processos. Em relação a 2023, um aumento de 34%. Então, o que fazer? Passa-se, então, a pensar e a adotar o sistema de precedentes. E aí eu passo para a resposta à pergunta, o que é um precedente? Diferentemente da súmula, em que diversas decisões são repetidas e se cria uma súmula, o precedente, mesmo tendo diversas demandas sobre a mesma matéria, é selecionado um caso, este caso é julgado, e cria-se o precedente, ou seja, para os demais casos de situação idênticas, vai se aplicar aquele caso modelo. Então, essa é a diferença. E fundamental ainda é o efeito jurídico. As súmulas e orientações jurisprudenciais não têm observância obrigatória. O TST uniformiza a jurisprudência, mas ela é persuasiva. Os tribunais, evidentemente, os juízes do trabalho, embora tenham essa orientação, não são obrigados a adotar esse entendimento. Certo. Evidentemente, devidamente fundamentado. Enquanto que o precedente não. O precedente decidido tem observância obrigatória, é efeito vinculante. Então, esse é o fundamento e isto é, então, um precedente, um caso modelo para casos futuros. Certo. O senhor explicou para a gente a diferença, né, entre precedente, orientação jurisprudencial e súmula. Eu queria perguntar agora para o senhor, ministro, quais são os tipos de precedentes que existem? Bem, os tipos de precedentes estão definidos na lei. Nós temos o artigo 927, que define define o que é um precedente, 927 do CPC. Sim. E determina lá no caput desse artigo que são de observância obrigatória. O primeiro precedente típico que nós temos, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Esse é um precedente, considerado precedente. Enunciados de súmula vinculantes. Essas decisões todas que são proferidas em incidentes e cursos repetitivos formam precedentes, então como súmula vinculante. Os acordos em incidentes de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas ou julgamentos extraordinário e especial de recursos repetitivos. Todos eles são precedentes. Ainda os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e a orientação do plenário ou de órgão especial das quais estiverem vinculados. Então, o artigo 927 é que define o que são precedentes. O legislador, então, optou por esse comando imperativo, né, de que os juízes e os tribunais deverão observar, né, e os precedentes listados, então, são legalmente estipulados. Esses são os tipos de precedentes que nós temos. Certo. Ministro, quando que surge a discussão sobre precedentes no âmbito da Justiça do Trabalho? Bem, fazendo uma reconstrução histórica, nós podemos ir até o denominado pré-julgado, porque no CPC de 39 esse instituto estava previsto, a CLT, no seu artigo 902, incorporou esse sistema de pré-julgados, ele perdurou até 1982, quando foi revogado. Este, na verdade, era um sistema, uma súmula, né, criada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que tinha observância obrigatória.
Então, isso vigorou até 1982, com essa observância obrigatória, porque o artigo dizia, uma vez estabelecido o pré-julgado, os tribunais regionais, as juntas de conciliação, hoje lê-se, né, juízes de primeiro grau, ficam obrigados a respeitá-lo. Então, nós já tínhamos lá antes da década de 80, um sistema de precedentes, podemos chamar assim, vinculativos, ou de observância obrigatória. Mas aí, mais recentemente, o que nós tivemos em termos de discussão, a implantação de precedentes, foi através da Lei 13.015, em 2014, antes mesmo do CPC de 2015, né, que previu, então, a implantação desse sistema de precedentes, que é um sistema originário do sistema Common Law, né, que é adaptado ao nosso sistema, que é distinto, veio através da Lei 13.015 de 2014. E ele trouxe um sistema muito importante, que vale a pena fazer a menção, que era a obrigatoriedade dos tribunais regionais uniformizar a sua jurisprudência. Era especificamente os artigos 3º a 6º do artigo 896 da CLT. Ele determinava aos tribunais regionais, quando houvesse divergência entre decisões dos tribunais regionais de trabalho em relação a uma determinada situação jurídica, os tribunais eram obrigados a uniformizar essa jurisprudência. Se interposto um recurso de revista, o relator aqui do TST poderia devolver o processo para que os tribunais uniformizassem a jurisprudência. Era um instituto, esse IUJ, que era denominado IUJ, de extrema importância. Por quê? Porque muitas vezes as partes interpõem o recurso de revista lá nos tribunais regionais, tentando uniformizar a jurisprudência lá no Tribunal Regional aqui no TST, o que é inviável. Porque tem as peculiaridades próprias. Então, era um instituto, no meu ponto de vista, altamente importante, mas que, lamentavelmente, foi revogado pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017. Revogou esse instituto. Isto não quer dizer que os tribunais regionais continuam obrigados a uniformizar a sua jurisprudência. Aí, através de um outro sistema, o sistema que é o do CPC, do chamado IRDR, Incidente de Recurso de Demandas Repetitivas, que eu volto a reafirmar, veio pelo CPC de 2015. Então, embora nós tenhamos revogado um artigo específico e próprio, continuamos ainda com o incidente de recurso repetitivo para que os tribunais regionais uniformizem a sua jurisprudência. Aliás, a propósito, sempre quando eu trato dessa questão de que para casos iguais há necessidade de decisões iguais, que é a teoria dos precedentes, efetivamente, porque, como eu fiz referências, um determinado caso é julgado. Sim. O caso futuro deve servir de modelo. Esse caso deve servir de modelo para um caso futuro. No meu início da minha carreira, eu me deparei com uma instrução de um processo, de um determinado tema, proferi a sentença e entendi que o reclamante, que ainda estava com o contrato em vigor, teria direito a essa parcela. Há poucos dias antes, como eu era um juiz substituto, o juiz titular, a juíza titular da vara havia encerrado a instrução do processo, as mesmas situações fáticas no processo, entendeu que esse direito não era devido ao trabalhador. Os dois empregados exerciam a mesma função e trabalhavam na mesma atividade, no interior do Rio Grande do Sul. Muito bem. Interposto o recurso de vista, posteriormente, quando eu voltei para aquela vara como titular, eu soube que o tribunal reformou as duas sentenças. Ou seja, quem tinha ganho perdeu, quem tinha perdido ganhou. E foi na hipótese, não houve possibilidade de trazer essa matéria para o TST. Por quê? Porque nós temos pressupostos a serem examinados num recurso de revista que é de natureza extraordinária. E os dois trabalhadores tiveram que trabalhar lado a lado, um com o direito reconhecido e o outro não. Quer dizer, então, eu mostro e quero dizer a importância de os tribunais regionais do trabalho uniformizar a sua jurisprudência interna. E sabemos nós que há muitas divergências, e é natural que isso ocorra, né? Mas que, agora, tendo esse instituto RDR, que os tribunais possam, então, uniformizar a jurisprudência local. E, ministro, no contexto do TST, quais aspectos são mais importantes para a formação de precedentes? Pois bem, como eu já fiz referência, o TST tem uma vasta experiência na uniformização da jurisprudência ao editar 463 súmulas, 709 alterações jurisprudenciais. O importante neste aspecto agora seria reafirmar essa jurisprudência, porque esses enunciados de súmula, alterações jurisprudenciais, eles não têm efeito vinculante.
eles são orientações jurisprudenciais. É que essas súmulas, principalmente eu falo de súmulas, essas 466 súmulas, fazer uma seleção dessas súmulas, verificar quais essas súmulas que poderiam e estão ainda, né, atualizadas, que através de um sistema de criação de incidentes de recursos repetitivos, transformá-las em precedentes, em efeitos vinculantes. Assim fez o STJ, está fazendo o STJ, que foi muito produtivo. Então, esse é um aspecto que eu acho importante na formação do precedente. Outro aspecto importante é a recente alteração promovida na Instrução Normativa número 40 aqui do TST. Porque a Instrução Normativa número 40 veio dizer, olha, é aplicável no processo de trabalho o artigo 1030, parágrafo 2º. O que é o artigo 1030, parágrafo 2º? Na realidade, quando há uma decisão lá no Tribunal Regional, contrária a uma decisão de precedente aqui no TST, em vez de vir o recurso de revista, cabe agravo para o próprio tribunal. Olha, para o tribunal verificar, olha, tem uma turma que decidiu contrário a um precedente vinculante do TST. Então, para que o recurso fique na instância regional, para que seja resolvido essa uniformização da jurisprudência. O outro aspecto importante os recursos dos tribunais regionais, esse que eu fiz a vez, aliás, os julgamentos dos tribunais regionais em IRDR, que firmaram a jurisprudência do Tribunal Regional, quando houver recurso de revista desta decisão, essa decisão chega aqui, e essa decisão aqui é transformada em recurso, em controvérsia, de uma controvérsia repetitiva, para que se defina efetivamente, que se consolide ou não, né, que se acolha ou não, esta jurisprudência firmada pelo Tribunal Regional. Para quê? Para que o sistema permaneça íntegro em todo o seu sistema. Então, esses são os aspectos que eu reputo mais importantes. Poderia citar outros, mas esses são os mais importantes. Certo. Ministro, no começo do nosso bate-papo aqui, o senhor falou um pouco sobre incidente repetitivo. Eu queria que o senhor explicasse agora para a gente como que funciona o incidente repetitivo aqui no TST. Bom, nos termos do artigo 896C da CLT, né, e das recentes alterações promovidas aqui no regimento interno do TST, que ainda estão pendentes de publicação, inclusive, a questão será sempre afetada ao Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno, o TST, né, entendeu que o Tribunal Pleno é que deverá decidir, né, essas demandas repetitivas. Por quê? Porque forma efetivamente um precedente, né, vinculante. Quais são os requisitos para que se possa instaurar esse procedimento de recursos repetitivos para responder à sua pergunta? Primeiro, que tenha multiplicidade de recursos fundados em uma idêntica questão. Uhum. Segundo, a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes, né, entre as seções especializadas ou de turmas do TST. De quem é a iniciativa? Iniciativa são dos ministros do TST, das turmas e também das sessões especializadas, tanto da STI1 como da SDI2. Todos eles poderão propor a instalação de incidente de recursos repetitivos ao presidente do TRT, que vai submeter, então, a proposta ao colegiado, que é o Tribunal Pleno. E as turmas também poderão, então, deliberar sobre a conveniência ou não da afetação do recurso de revista, tanto também a SDI1 e a SDI2. E, evidentemente, que essa proposta sempre se encaminhada para o presidente, que fará um encaminhamento para o Tribunal Pleno. Como se dá, então, a instalação desse incidente? O Tribunal Pleno vai decidir se aquela matéria, se aquele é o processo efetivamente ideal para que se instaure esse incidente de recurso repetitivo, e uma vez instalado, então distribuído a um relator, a um revisor, e aí a competência, como eu já fiz referência para julgar, será, porque eu digo será porque as alterações regimentais ainda não foram publicadas, sempre do Pleno. O ministro, importante destacar, que da sistemática de como funciona a instalação e o julgamento e a análise, né, do recurso repetitivo, o relator vai examinar os recursos que são indicados como representativos, né, daquela controvérsia, né, se eles têm argumentação suficiente para decidir a questão. Ele poderá, o relator, selecionar outros recursos, chamá-los, né, para integrar. Então, ele vai identificar essa questão que é submetida a julgamento, determinar a suspensão dos recursos que versam na mesma matéria, para que aguardem. Ele poderá solicitar ainda aos tribunais regionais informações a respeito da controvérsia, no prazo de 15 dias, está definido em lei, para que, inclusive, remetam outros casos, né,
todos eles ligados a este fato, essa questão jurídica, esse fato e questão jurídica. Ele pode fixar audiência pública, né, que pode ouvir depoimentos de pessoas com experiência, com conhecimento em matéria que está sendo discutida, poderá admitir os amicus curiae, quer dizer, pessoa ou órgão, entidade que tem interesse na controvérsia, né, tendo em vista eventual repercussão, né, desse julgamento. Podemos ver, então, que se trata de uma forma efetivamente democrática e abrangente de tomar a decisão, de uma vez definitiva, daquela questão e se criar um precedente. Também terá vista ao Ministério Público, e é importante dizer que no julgamento desse incidente, de caso repetitivo, todos esses argumentos favoráveis e contrários à tese jurídica discutida deverão ser enfrentados. Isto é importante que se diga porque a força que terá um precedente pela própria sua criação é diferentemente de uma súmula que tinha julgamento de casos repetitivos e eram encaminhados para a Comissão de Jurisprudência por posição de uma súmula. Efeito persuasivo, quer dizer, não tinha efeito vinculante. Esse terá efeito vinculante. Importante também destacar que esse precedente pode ser revisado eventualmente vindo uma legislação contrária, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, nós temos um incidente hoje de revisão já de precedente, nosso precedente, tendo em vista uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, para revisar esse entendimento. E os precedentes eles são aplicados em ações coletivas ou somente nas ações individuais? Os precedentes são aplicados, sim, tanto nas ações individuais como nas ações coletivas, como também nas ações de dissídios coletivos, né? Poderá haver precedente em relação à matéria que afeta a seção de dissídios coletivos. Ainda falando sobre a questão dos precedentes, ministro, como que eles são aplicados ao segundo grau? Bom, como eu já fiz referência, os precedentes têm observância, uma vez criados e estabelecidos, incidentes naquelas hipóteses, né, de que se cria precedentes, que eu fiz referência ao artigo 927, elas são de observância obrigatória, tanto pelos tribunais regionais de trabalho, como também pelos juízes de primeiro grau. Então, quanto a este aspecto, a aplicação dos precedentes tem efeito vinculante. Claro que também quanto a vinculação se dá tanto de forma horizontal, né, do próprio ministro do TST, como vertical, TRT e juiz de primeiro grau. Assim também os precedentes que são criados nos tribunais regionais de trabalho, enquanto eles ainda não forem submetidos aquele recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho transformar eles em precedentes, né, do Tribunal Superior do Trabalho, eles têm também observância obrigatória de forma horizontal, lá nos tribunais regionais, e também vertical para o juiz de primeiro grau. E, ministro, o senhor poderia destacar para a gente agora alguns casos emblemáticos que foram discutidos aqui no TST em relação aos precedentes? Eu diria que todas as matérias que foram examinadas ou estão em exame em sistema de precedentes são relevantes. Sim. Porque é só dessa forma, né, que eles são admitidos. Uhum. Mas eu cito vou citar o primeiro, que é o tema 23, que ele foi recentemente decidido, agora em 25 de novembro de 2024, pelo Pleno, onde foi fixada a tese jurídica de que a Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, ela é aplicável aos contratos em curso, e passando, então, a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado na vigência da nova lei. Segundo o nosso ministro-presidente, que foi o ministro relator, ele estima que essa decisão é objeto de discussão em mais de 100 mil processos. É uma decisão que foi, então, pela própria repercussão desse julgamento, que eu faço esse destaque. Eu faço um outro destaque também, num julgamento também agora recente, de 14 de outubro de 2024, que trata da assistência judiciária. A nova lei, a reforma trabalhista, ela deu uma nova redação à norma da CLT que fala sobre assistência judiciária. É o artigo 790, que define lá que o benefício da justiça gratuita ela será concedida ao trabalhador que receber salário igual ou inferior a 40% do máximo do benefício da Previdência. E aí, no outro parágrafo, diz que o benefício da justiça gratuita, evidentemente, leia-se para o trabalhador que receba além desse valor, ela será concedida se ele comprovar
a insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. E o que se decidiu nesse precedente é que a declaração de insuficiência econômica, a declaração conhecida como declaração de pobreza, é uma prova, é um documento, é uma prova documental da insuficiência econômica. Claro que, por isso é que ela se enquadra no parágrafo 4º de que o juiz poderá conceder a justiça gratuita a parte que comprovar essa suficiência. E a declaração é um meio de prova para essa... Claro que essa declaração, ela, evidentemente, ela não é absoluta, ela tem efeito relativo, cabe, evidentemente, prova em contrário, né, para que ela seja desconstituída. Então, isso foi o que se decidiu nesse processo e teve uma repercussão importante porque diz respeito à discussão do acesso, né, à justiça no âmbito laboral. Então, eu destacaria esses dois casos, embora eu acho que todos que vêm para discussão e para a criação de precedentes são importantes. Tá certo. Hoje o Vozes da CLT recebe o ministro Hugo Scheuermann. A gente está falando sobre teoria dos precedentes. Eu aproveito para convidar você para curtir, compartilhar, comentar também aqui em nosso canal no YouTube, se inscrever também no nosso canal no YouTube, lembrando que o nosso episódio fica disponibilizado aqui no YouTube e também em todas as nossas redes sociais. Ministro, continuando o nosso bate-papo aqui, como equilibrar a aplicação dos precedentes e a independência dos juízes? Esta é uma pergunta até de difícil resposta, porque mas eu penso, né, que não procede esse temor, né, que às vezes é invocado, né, de que o uso generalizado de precedentes vinculantes resulte no engessamento, né, dos entendimentos judiciais ou ofensa à independência dos juízes. Porque ao juízo vai continuar cabendo análise de cada caso a fim de verificar a sua aderência, ou seja, que aquele caso que está no seu julgamento ele adere ou não àquele modelo, né, que serviu para precedente, onde os fatos têm uma relevância muito importante, porque se os fatos são iguais, a decisão terá que ser, pelo princípio da isonomia, da mesma forma. Porque antes da liberdade para julgar, penso eu que o juiz tem o dever de manter a coerência e credibilidade do Poder Judiciário. Urge, portanto, que se supere essa noção, né, de que a vinculação do juiz a uma decisão numa corte de precedentes viola a independência. A decisão é resultado de um sistema, né, cuja racionalidade ela deve ser mantida, né, a despeito de eventual divergência da posição pessoal do juiz. A resistência, então, eventual ao sistema de precedentes, fundada nesse argumento de que geraria aliás, afetaria a independência funcional, ela, na verdade, ela vem trazer um reforço àquela ideia de loteria judiciária. E isso afeta diretamente a respeitabilidade e a força do Poder Judiciário. Porque o que é a loteria judiciária? É que há determinadas decisões, determinadas varas do trabalho, às vezes da mesma jurisdição, com entendimentos diferentes em situações iguais, de julgamentos diferentes em situações idênticas. Da mesma forma, turnos de tribunais regionais, né, o que é perfeitamente até compreensível, desde que não haja, evidentemente, um precedente vinculante. Sim. Porque só pena da parte, tanto reclamante ou reclamado, torcer, né, para a loteria, ou seja, que o feito dele seja distribuído numa vara que atenda às suas expectativas, ou que seja distribuído numa vara que não atenda às expectativas de uma parte, atenda às da outra, e da mesma forma a distribuição do recurso no Tribunal Regional. Isso também leva à insegurança jurídica. Essa questão, aliás, é fundamental. A insegurança jurídica que isso causa, porque a parte também fica desorientado, o jurisdicionado fica desorientado em relação a que caminho seguir. O empregador não saberá, eventualmente, se ele segue um caminho ou segue outro caminho, se tem decisões conflitantes. Também esse aspecto, ele implica em que as partes também não conciliem, né, o feito, porque poderão, novamente, tentar que o feito seja distribuído para quem decida de forma que lhe favoreça. Então, essa questão de que deve ser importante é que a parte que seja observado o princípio da isonomia e que a sociedade tenha
uma situação definida em relação a um determinado tema, que ela saiba como se portar. Esta é a função do direito. Então, o juiz precisa decidir de acordo com o que foi fixado no precedente. Claro que ele não precisa, e evidente, deverá analisar, e essa é a função do juiz, examinar se aquele caso se enquadra naquele aspecto. E decidir de forma distinta se houver um distinguish. Aliás, hoje, por exemplo, se já houver um precedente em relação a determinada matéria, o autor, já na petição inicial, deverá dizer, ó, este caso é diferente deste precedente, sob pena daquele precedente ser aplicado. Mostrar a sua distinção. Já, por exemplo, a parte da contestação, da reclamada, se aquele precedente de favorecer a sua tese, a sua argumentação, ele vai dizer, não, a hipótese é daquele precedente. Então, o que cabe ao juiz? Não tira a independência do juiz. O juiz vai ter que dizer, olha, é distinção, não é distinção. Então, eu penso que essa atividade interpretativa do juiz, ela não está afeta, o sistema precisa ser coerente, precisa ser íntegro, precisa ser justo. Então, é nesses termos que eu tento responder de que o sistema de precedentes, a observância obrigatória de uma determinada decisão, que sirva de modelo para que demais decisões sejam decididas da mesma forma, tem princípios muito maiores a serem observados do que a própria independência, que ela não é afetada. E, ministro, há situações em que o juiz ele pode ignorar os precedentes ou não? Não. A resposta parece objetiva, assim, por um direito é muito difícil de você dizer responder não e sim, né? Uhum. Não, claro que quando a situação é idêntica, a situação fática é idêntica, há um precedente vinculante. Evidentemente que há necessidade de observância daquele precedente. Como eu fiz referência há pouco, se houver uma distinção, se o fato não for o mesmo, aplicada aquela tese jurídica não será aplicada. Será a hipótese da distinção. Ou, eventualmente, de uma alteração desse entendimento, decisão do Supremo Tribunal Federal ou alteração legislativa. Mas, enquanto aquele precedente estiver, por exemplo, atuante, é obrigatório, sim, não há como ignorá-lo. Essa discussão a gente percebe, né, ministro, que ela vai avançando aí ao longo do tempo. O que é necessário para essa evolução? Bem, em primeiro lugar, é a questão cultural. Nós, ao longo dos anos, num sistema que não é da common law, não tínhamos a afinidade com a teoria dos precedentes, que ela veio, como fiz referência, pela Lei 13.014, aqui na Justiça do Trabalho, depois no CPC 2015 para os demais mais processos. A alteração dessa cultura. E isso está sendo muito bem conduzido, aqui na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque aqui no TST, através do Cefast, nós estamos, inclusive, em andamento, curso em andamento, para a capacitação dos servidores, para que essa mudança paradigmática, com a adoção desse microsistema de precedentes, seja entendido, aperfeiçoado. E assim também a nossa escola, a ENAMAT, Escola Nacional dos Magistrados, também tem cursos, tem seminários, tem palestras direcionados a esse sistema de precedentes. Eu cito também a resolução 388, que foi de agosto de 2024. O CSJT, ele coloca como um dos objetivos estratégicos da Justiça do Trabalho a missão de garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas e pretende, nos anos 2025 e 2026, capacitar 25% dos magistrados e servidores de segundo grau, 15% dos magistrados e servidores de primeiro grau nesses 2 anos, nessa linha dos precedentes obrigatórios. Além disso, a política de consolidação desse sistema de precedentes obrigatórios de trabalho, de primeiro e segundo graus, da resolução 374, que foi agora no ano passado, 24 de novembro, ela tem como objetivo estabelecer a cooperação de capacitação no âmbito dos tribunais regionais, para que também nós tenhamos essa capacitação para manter a uniformização, estabilidade, a integridade e coerência da jurisprudência. E aí está claro, nessa resolução, no seu artigo 2º. No que se refere ainda à cooperação institucional, eu rememoro um acordo que foi feito de cooperação técnica entre o TST e o Supremo Tribunal Federal no final de 2023, cujo objeto é a adoção de boas práticas e compartilhamento de informações e dados, como escopo para identificar questões jurídicas que possam ser submetidas à sistemática de julgamentos qualificados, julgamentos repetitivos.
além de uma boa gestão administrativa dos precedentes, né, com a interlocução dos tribunais, isso é uma medida efetivamente eficiente. Também essa interlocução é feita com os tribunais regionais importante porque para a admissibilidade do recurso civista. No início da nossa conversa, eu fiz referência à sistemática que é utilizada hoje com a admissão dos recursos civistas, o número de recursos civistas. Nos julgamentos, nas turmas, julgamos às vezes 20 ou 30 em uma sessão com 500 processos, a mesma coisa. Nós reafirmamos sempre a mesma coisa. Por quê? Porque os processos, o sistema é esse. Nós dizemos, olha, aqui é OJ tal, aqui é súmula tal, aqui não é súmula tal, sempre em relação à mesma matéria. Então, esse sistema, isso faz com que nós acumulássemos um resíduo, né, de mais de 600 mil processos. E essa qualificação e mudança de paradigma dos tribunais normais também é importante na admissão desse recurso civista, porque quem faz a admissão do recurso civista é lá no Tribunal Regional. Lá ele faz o primeiro despacho de admissibilidade. Então, se já houver uma capacitação, né, dos assessores e também dos magistrados em relação a esse aspecto, se torna muito mais racional o sistema. Esse filtro que seria feito para o processo para cá. Ministro, a gente está quase terminando o nosso bate-papo aqui, mas antes eu queria perguntar como que o senhor avalia a situação atual dos precedentes na Justiça do Trabalho? Hoje nós temos 30 temas repetitivos entre julgados e pendentes de julgamento, tendo 2 sido admitidos agora na sessão da semana passada, dia 5 de dezembro, na SDI, também importantes. Um trata da questão da terceirização, né, se há hipótese de uma interpretação de distinção em relação ao tema 725 do Supremo Tribunal em caso de fraude. Há divergências internas aqui no TST em relação a esse aspecto, então foi requerida a instauração, melhor dizendo, de um incidente de recursos repetitivos. E outra matéria na mesma sessão é em relação à pejotização, a possibilidade, né, de reconhecimento de vínculo de emprego quando, evidentemente, se verificar a presença dos requisitos, né, da relação de trabalho. Então, são 2 temas importantes, a exceção, né, na terceirização e se há possibilidade ou não de se examinar, diante das decisões do Supremo Tribunal Federal, a questão da pejotização. As turmas trabalham também para definir essas questões para identificação, né, desse sistema de recursos repetitivos. Aliás, na minha turma que eu integro, maneira de dizer, a primeira turma que eu integro, na sessão da semana passada, também examinou uma matéria que vem de forma repetitiva nos julgamentos e se decidiu, né, apresentar ao presidente para a instalação do precedente, na hipótese que é o tema 1042, quando há o trabalho de 12 por 36 horas. Se nesses casos, quando o trabalho coincidir com um dia de feriado, se esse feriado está englobado na compensação ou não. Então, essa também é uma matéria recorrente. Além disso, nós temos 2 incidentes de assunção de competência, 2 incidentes de redução de demandas repetitivas. Embora nós verificamos que nos casos são poucos, né, porque depois de muitos anos, né, do sistema ser implantado em 2014, pela Lei 13.014 e pelo CPC em 2015, mas nós estamos caminhando fortes, né, para que nós possamos instituir, né, esse sistema de precedência em substituição, né, primeiro as OJs e também as súmulas persuasivas, né, efetivamente com a consolidação desse sistema. Isso, além das administrações anteriores, agora a administração atual, né, capitaneada pelo ministro Aloysio, está empenhada, né, para que a Justiça do Trabalho, né, atenta, né, essa realidade, busque efetivamente, né, um ingresso mais efetivo, né, e recorrente em relação a esse sistema de precedentes. São, evidentemente, desafios, né, a meta é inadiável, né, de promover essa reestruturação ao sistema de precedentes e a gestão desse processo, e o TST tem diversas medidas tomadas agora recentemente para que se possa racionalizar, né, esse sistema mediante um aumento do número de julgados sob o rito, né, dos sistemas repetitivos. Eu cito, inclusive, a estrutura agora do Tribunal Regional da criação pela Resolução 2636,
agora de 14 de outubro de 2024, da Secretaria-Geral da Gestão de Processos, que vai atuar, né, na gestão dos processos recebidos no Tribunal Superior do Trabalho, com o objetivo, né, de promover o aumento e eficiência, né, da produtividade do tribunal e, entre outras atribuições, a identificação dos casos lá já na presidência, quando o recurso chega, né, das hipóteses de causas, né, casos repetitivos, questões jurídicas convertidas, né, tudo isso para agilizar a uniformização da jurisprudência nessa nova sistemática. Também, além de, já fiz referência à resolução 364 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a resolução 223, agora de 25 de novembro de 24, que fez a alteração da Instrução Normativa número 41, que também dispõe sobre as demandas repetitivas. E, finalmente, o TST atualizou seu regimento interno com uma longa discussão, né, um trabalho exaustivo da Comissão de Regimento Interno, dos colegas do Pleno. Se fez toda uma adaptação do regimento interno, ainda não estão publicadas, né, as alterações, mas para que se possa, né, ampliar, né, esse sistema de precedentes, inclusive com possibilidade de plenário virtual para se decidir sobre a admissibilidade ou não, né, desse recurso. Claro que depois no julgamento possivelmente será presencial, mas para a admissibilidade, sim. Então, todos, né, estão imbuídos, né, que nós possamos efetivamente trabalhar mais nesse aspecto de fomentar, né, esse instituto, né, de precedentes e, com isso, evidentemente, atender, né, melhor a demanda que nos é exigida pelo jurisdicionado e sempre em prol, né, da justiça rápida, célere e eficiente. Ministro, aproveito essa deixa do senhor para convidar quem está assistindo a acessar a nova página de jurisprudência do TST, jurisprudencia.tst.jus.br. Lá você encontra todas as súmulas, precedentes normativos e também orientações jurisprudenciais. Ministro, foi uma verdadeira aula que o senhor deu aqui para a gente hoje, falando sobre um assunto tão abrangente como é a teoria dos precedentes. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço. Tá certo, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação também. Lembrando que você pode assistir a esse episódio quantas vezes quiser. Até a próxima!